A minha chegada aqui nessa tribuna, senhor presidente, é para repercutir, vereador Henrique Leite, a entrevista da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, hoje pela manhã. A preocupação enorme que eu trago a essa tribuna, vereador Raul Jungmann, em um determinado momento do debate ou da entrevista, ela é questionada sobre os escândalos de corrupção na Petrobras, no que está sendo chamado de Petrolão. Ela se justifica dizendo que o que foi descoberto porque o Ministério Público no governo dela tem autonomia, que a Polícia Federal no governo dela tem autonomia. O que chama a atenção nesse caso, primeiro porque o Ministério Público é autônomo pela Constituição, é independente. Não é o presidente da República que decide se vai haver ou não vai haver investigação. É uma instituição séria que foi robustecida pela Constituição de 1988 para fazer o trabalho que vem fazendo, em defesa da democracia, em defesa dos interesses nacionais. Mas o que chama mais a atenção é que a presidente da República, ela trouxe para a discussão a Polícia Federal. E ela falou que no governo dela, a Polícia Federal investiga por determinação dela. É um órgão de governo, ao que foi contestada pelo entrevistador Chico Pinheiro, da Rede Globo, que disse: presidente, é um órgão de Estado. O rebate disse: não, é um órgão de governo vinculado ao Ministério da Justiça, seguindo a nossa orientação. Esta é uma declaração que deve ser veementemente repudiada. O dia que o presidente da República vai a público, numa entrevista, afirma que a Polícia Federal é um órgão de governo a serviço do seu governo, isso é um risco para a democracia. De acordo com a Constituição Federal, o presidente da República que utilizar a Polícia Federal como um instrumento de governo e não como órgão de Estado, está cometendo crime de responsabilidade passível de impeachment. A gravidade é imensa. Não podemos aceitar passivamente que a presidente da República diga em alto e bom som que a Polícia Federal é um órgão de governo sem que haja o devido protesto. Como fica o direito da minoria diante de uma presidente que afirma que a Polícia Federal é um órgão de governo? O que significa ser um órgão de governo? Significa o órgão que obedece à diretriz, o comando do governo, que está associado à sua política. O que não é isto que a Polícia Federal se presta a fazer. Inclusive porque os agentes, os escrivães, os policiais, os peritos, os delegados prestam serviço público, prestam concurso público para exercerem uma carreira de Estado e deveriam ser tratados como tal, como servidores públicos de uma carreira de Estado, que deveriam inclusive ter prerrogativas que são próprias da magistratura e do Ministério Público, como a inamovibilidade. Então eu venho aqui a esta tribuna para repudiar, em nome do PSDB, esse comportamento agressivo à ideia de democracia, e que a presidente saiba que ela comete crime de responsabilidade ao dizer ou ao fazer com que a Polícia Federal se transforme num órgão de governo. Agora, se a sociedade brasileira não levantar a voz, e se tudo marchar para um sistema autocrático, não foi por falta de protesto da nossa parte. Eu escuto com atenção o vereador representante da bancada do Partido dos Trabalhadores, Henrique Leite.
Vereador André Regis, diferente do que Vossa Excelência viu a entrevista da presidente Dilma, eu acho que nunca eu vi a presidente tão bem numa entrevista como essa de hoje pela manhã. Inclusive botou a Rede Globo no bolso, que é difícil você debater com 3 entrevistadores que querem botar você no canto da parede, né? Que dá a pergunta e atrapalha na resposta para você não responder como você quer. E a presidente conseguiu mostrar por A mais B que eles estavam errados. E nesse caso, nesse episódio da Petrobras, ela quis dizer justamente isso, que primeiro, o homem da Petrobras, quando entrou para presidir, ele não era corrupto, pelo menos ninguém sabia, não tinha nada. Ele era funcionário de 30 anos, que já tinha passado em governos, inclusive do seu partido, PSDB, e, logicamente, que ninguém vai, sem informação e sem denúncia, tirar o cara por corrupção. Isso é o primeiro ponto. O que ela quis dizer é que se ela soubesse que ele era corrupto, ela colocaria para fora de imediato, como já colocou muitos que estavam. E que quis dizer também é que a polícia de governo ou de Estado, no seu governo, ela investiga, doa a quem doer e manda para a justiça punir, doa a quem doer, diferentemente de outros governos que não havia investigação. Até hoje o mensalão do PSDB está parado. Está parado. Ninguém investiga. O mensalão do PT foi investigado porque o governo não se meteu. O governo federal, se quiser se meter e dizer a polícia não é subordinada ao Ministério da Justiça, não foi eu que indiquei, vou parar a justiça. É isso. Mas não fez. Nem interferiu nem no Judiciário, nem interferiu no Ministério Público. E por isso, eu acho que ela acertou quando ela disse que o governo dela abriu espaço e criou mecanismo para a autonomia da polícia, para a liberdade do Ministério Público, para a liberdade do Judiciário, e é isso que ela quis dizer. Logicamente que a sua interpretação é uma interpretação com olhos de opositor. Talvez eu, quando assistir amanhã a Aécio Neves, eu também vá ter a interpretação focado do mesmo jeito que Vossa Excelência está focando a entrevista de Dilma. Mas, no meu ponto de vista, Dilma foi muito bem, engoliu a Rede Globo, engoliu os entrevistadores da Rede Globo e se saiu muito bem da entrevista. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Henrique Leite. A gente deve considerar que podemos analisar a entrevista que ela deu sob diversas perspectivas. Talvez numa perspectiva de torcedor, torcendo para que o PT se mantenha no poder, ela tenha saído bem. Se a gente eliminar esse lado da torcida fervorosa pela sua vitória, eu acredito que ela foi mal. Mas isso é a minha opinião e a sua opinião. Agora, a presidente da República falar que a Polícia Federal é um órgão de governo é de uma irresponsabilidade e mais, é uma irresponsabilidade que, de acordo com a Constituição, é passível de crime de responsabilidade punível com impeachment. É isso que está sendo colocado aqui. Agora, vereador Henrique Leite, acreditar que o que está sendo descoberto pela Petrobras foi em decorrência do governo, da ação do governo, é algo que não, sinceramente, não é baseado na realidade. Este governo não tem nenhum compromisso com o fortalecimento da Polícia Federal. Isso não sou eu que digo, não. São as associações da própria Polícia Federal. Este governo, se fosse um governo, inclusive, voltado para o fortalecimento da instituição, teria aberto concurso público para delegado, porque não abriu. Com o déficit enorme de delegados que nós temos no Brasil. Por que não abriu? Por que não melhorou as condições de trabalho dos delegados da Polícia Federal, do seu pessoal? Por que diminuiu
os recursos para as operações da Polícia Federal. Então, isso é um discurso vazio de dizer que no seu governo o Ministério Público fiscaliza. Isso é de uma fragilidade enorme. Qual é a relação do Ministério Público com o governo Dilma Rousseff? Nenhuma. Nenhuma. De acordo com a Constituição, nenhuma. Os membros do Ministério Público, eles têm autonomia. Eles não têm nenhum dever de prestar contas ou seguir orientação da Presidente da República. Então, dizer que no seu governo o Ministério Público fiscaliza, isso é para desviar o foco, que é da sua incompetência e é o descaso em relação ao trato da nossa maior empresa estatal. Então, o chamamento aqui é da responsabilidade que todos nós temos aqui de zelar pela democracia. Nós estamos em lados opostos e muito provavelmente para sempre. A minha visão de mundo não é a sua visão de mundo, mas eu respeito a sua visão de mundo e espero que um dia voltemos a constituir a maioria nesse país e com maioria a gente possa governar, mas nunca massacrando o direito da minoria. A partir do momento que a Polícia Federal ela é capturada pelo Executivo para ser órgão de governo, ela vai se prestar a fazer tudo o que não deveria e tudo que pode pôr em risco a democracia. Então, é urgente que haja um repúdio dessa postura ditatorial, de uma postura contrária à democracia da Presidente da República, que na minha concepção tem feito um péssimo governo, porque os indicadores têm todos aí demonstrados de que nós temos um governo que está agarrado a uma estratégia eleitoral de manter a escravidão da população em troca de votos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo, senhores vereadores, pela atenção.